Jesus, a salvação para as famílias. E o texto que eu te convido a abrir a tua Bíblia, você que me acompanha pela internet também faça uso da palavra de Deus, é um texto que está em Atos, no capítulo 16, versículo de 19 a 34. Atos 16, 19 a 34. E diz assim a palavra do Senhor: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo aberto as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição. E com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque fomos alcançados pelo teu amor, pela tua verdade, porque estamos aqui hoje e podemos dizer que te servimos e que te amamos. Agora, Pai, mais uma vez, eu te peço que o teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações, que o teu Espírito Santo possa falar a cada um de nós e que nós possamos crescer e amadurecer mediante conhecimento da tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar sobre as famílias e a importância de o Senhor estar presente na nossa casa, na nossa vida e no meio das nossas famílias, Pai. Fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu tenho dito, este mês nós celebramos o mês da família, e nós sabemos que família é bênção de Deus. Família é uma instituição que foi criada por Deus, né? Em Gênesis, Deus diz: deixará, pois, o homem ao seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, formando ali, e serão os dois uma só carne. Deus aí em Gênesis faz a família
institui a família também quando diz: crescei e multiplicai. Nós sabemos que família é bênção de Deus e que família é uma instituição criada por Deus. Mas hoje em dia nós temos visto o quanto a instituição da família, o quanto as famílias têm sido atacadas. E não é de se estranhar, porque essa é a estratégia do inimigo: destruir aquilo que Deus criou para ser bênção, atacar as famílias. Porque o inimigo sabe que se, por exemplo, ele atacar a vida do cabeça do lar, de um homem, quando ele destrói um casamento, ele sabe que ele destrói toda uma família. A destruição de um casamento destrói não só os sentimentos do casal, dos cônjuges, mas os filhos também sofrem. E nós temos visto também o quanto as famílias têm sido atacadas, os valores familiares têm sido atacados. É só você prestar um pouco de atenção aos noticiários, às leis que têm sido criadas, e na maior parte delas, para denegrir o conceito de família, para denegrir o conceito de família, o conceito bíblico de família, o conceito instituído por Deus de família. E é isso que o inimigo quer: deturpar aquilo que Deus criou para ser bênção, algo que Deus fez para ser santo, puro, imaculado. O inimigo quer destruir. O inimigo sabe que ao destruir uma família, destrói a vida do pai, da mãe, dos filhos, às vezes até dos avós e de outros parentes. E hoje eu quero falar sobre este texto com o título: Jesus, a salvação para as famílias, porque Jesus é de fato a única saída. Jesus é a salvação para as famílias. Olha, o texto que nós lemos conta a história de um homem e de sua família. A história deste homem que no texto não diz seu nome, mas diz que ele é o carcereiro. Carcereiro da prisão, onde Paulo e Silas foram presos. A história de uma família que encontrou a salvação na fé em Jesus Cristo. O texto começa dizendo que Paulo e Silas estavam presos. O texto diz que eles tiveram suas roupas rasgadas, foram açoitados, presos e levados ao cárcere interior. Nós lemos do versículo 19 ao 34 para que pudéssemos ter uma noção do contexto. Mas olha o que diz o versículo, a partir do versículo 22, o texto diz: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Veja, eles foram açoitados, tiveram suas roupas rasgadas, e depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro, este homem, recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, para guardá-los com toda a segurança, e ele, tendo recebido essas ordens, lança Paulo e Silas no cárcere interior. Esse cárcere interior é um lugar mais seguro, é um lugar mais bem protegido. Não é, vamos dizer, aquelas celas ali menos protegidas, ou as primeiras, mas aquelas mais para dentro da prisão, talvez mais no subsolo, mais bem protegido. É ali que Paulo e Silas estão, naquela cela mais fechada possível, e não sendo suficiente colocar eles no cárcere interior, quer dizer, na parte mais interna, o carcereiro ainda prende os pés deles no tronco. E mesmo passando por tudo isso, irmãos,
Mesmo, como diz o texto, eles tendo sido açoitados, tendo tido suas roupas rasgadas, tendo sido presos no cárcere interior, com pés presos no tronco, o texto diz que de madrugada, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos o ouviam. Você já imaginou isso? Consegue imaginar? À meia-noite eles não estavam chorando e resmungando, reclamando, blasfemando, gritando, se batendo. Eles estavam orando e louvando. Eles oravam e louvavam e agradeciam a Deus. E eu penso que talvez eles agradeciam por estarem vivos. Porque tendo sido açoitados, suas roupas rasgadas, presos com os pés nos troncos, qual o motivo para se agradecer, a não ser por estar vivo e pela honra de sofrer tudo isso em nome do Senhor Jesus? Talvez eles pensavam que seriam linchados ali em praça pública, mas só pelo fato de estarem vivos, agora eles louvam à meia-noite, oram, louvam e agradecem a Deus. Só isso já é um grande aprendizado para nós, porque quantos de nós, irmãos, não reclamamos por tão pouco? Esses homens foram açoitados, tiveram suas roupas rasgadas, foram humilhados perante toda a população daquele lugar, calúnia, difamação, humilhados, vergonha pública, presos, não são criminosos, mas estão presos, no cárcere interior, com o pé amarrado no tronco, e à meia-noite eles estão louvando, orando e agradecendo. Muitos de nós, com menos do que isso, com quase nada, com muito pouco, estaríamos reclamando, chorando, brigando e batendo. Isso nos ensina, irmãos, o quanto nós precisamos adorar e aprender a agradecer a Deus. Porque aquilo que não nos mata nos torna mais forte. Aquilo que não te mata te fortalece, te torna mais forte. Eles estavam vivos e agora eles estavam mais fortes. A fé estava mais forte. Tanto que eles estão agradecendo, orando e louvando. A perseguição não os matou, mas fortaleceu a sua fé. É como Paulo diz: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Aquilo que não nos mata nos torna mais forte. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas Paulo e Silas aqui nos ensina a adorar ao Senhor, a agradecer e engrandecer o nome do Senhor. Porque embora o que nós estamos vivendo seja difícil, nós estamos vivos. Faça assim, ó. Nós estamos vivos. Quantos não estão mais conosco? Nós somos sobreviventes de uma pandemia global, mundial, estamos vivos. Talvez alguns pensaram que isso nem ia acontecer. Há um ano atrás, mais ou menos, eu vi algumas pessoas dizendo: eu acho que isso não vai acabar nunca. Para o resto da vida a gente vai ter que usar máscara. Talvez você tenha ouvido isso também. Vai ser daqui para pior. Vai vir outras e outras e outras e outras. O que parecia algo intransponível, invencível, a pandemia, hoje, graças a Deus, com a vacina, com tudo que temos, hoje, muitas vezes somos acometidos da doença, mas se tornou uma doença possível
de se combater, de se viver. Não é mais aquela coisa que se você pegar você vai morrer. Hoje você pega e sabe que vai sobreviver. Eu não sei o que você está passando e vivendo, mas agradeça ao Senhor pela vida. E eu tenho certeza que nós não estamos passando nem metade do que Paulo e Silas aqui estavam passando quando oravam e adoravam ao Senhor de meia-noite. Meia-noite. Olha, a perseguição pode ser grande, mas nós estamos vivos. A prova pode ser dura, as atribulações podem ser grandes, mas nós precisamos agradecer e louvar ao Senhor pela vida, porque estamos vivos. E o texto diz que quando Paulo e Silas oram e cantam louvores, as cadeias se abrem. Deus sacode os alicerces da prisão e com um terremoto liberta a todos. Olha o que diz o versículo 26. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Veja o tamanho do poder deste Deus. Nessa época não tinha como medir, mas se fosse medir na escala Richter, aquela escala que mede o terremoto, devia ser um terremoto com magnitude altíssima, a ponto de estremecer todos os alicerces da prisão e arrebentar todas as portas. E abrir todas as portas. Porque os servos do Senhor que ali estavam orando, adorando e agradecendo. Através de um terremoto, Deus liberta Paulo e Silas, e não somente eles, mas a todos. O texto diz, versículo 26, que imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Não só de Paulo e Silas, mas todas as portas e as correntes de todos. E é isso, irmãos, que acontece quando nós oramos, quando nós adoramos, quando nós engrandecemos o nome do Senhor, mesmo nas lutas. Quando nós fazemos isso, Deus não somente nos liberta, mas Deus também ainda liberta aqueles que estão conosco. Quando você louva, quando você adora, você pode ser um instrumento de libertação na vida de alguém, através da sua oração, através da sua adoração. Quando você ora pelos seus filhos, quando você ora pelo seu cônjuge, quando você ora por alguém, você pode ser um instrumento de libertação na vida de alguém. Assim como acontecia com Davi e Saul. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 23, a palavra de Deus diz que quando Saul estava possesso de um espírito maligno, Davi tocava e Saul era liberto. Olha o que diz: sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Veja como a oração e o louvor liberta, e como você pode ser usado como instrumento de Deus, para que através da sua oração, da sua adoração, você venha a ser instrumento de libertação na vida de outros. Foi assim na vida de Davi para com Saul. É assim também aqui no texto que lemos, que quando Paulo e Silas oram e adoram, todas as portas se abrem,
todas as correntes se quebram, de todos, porque Deus poderia também abrir a porta só de Paulo e Silas, e quebrar a corrente só de Paulo e Silas, mas não foi isso que aconteceu. Então, irmãos, louve, ore, adore ao Senhor, ainda que as lutas sejam grandes, porque orar, adorar, engrandecer o nome do Senhor, mesmo em meio às lutas, pode nos libertar. Você pode ser instrumento de libertação. E o texto continua dizendo que após aquele terremoto, o carcereiro desperta do sono. O carcereiro acorda. O texto diz: o carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Veja, o texto diz que o carcereiro estava dormindo. Paulo e Silas estavam cantando. O texto diz que todos os outros presos ouviam Paulo e Silas cantando. Está no versículo 25. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Mas o carcereiro não estava ouvindo. O carcereiro estava dormindo. Todo mundo estava ouvindo o louvor, mas o carcereiro estava dormindo. Mas aí, quando o terremoto chega, quando os alicerces da prisão se abalam, quando todas as portas se abrem, todas as correntes se quebram, o carcereiro acorda. Talvez o terremoto foi tão grande que sacudiu até a cama do homem. Criou rachadura até na parede do quarto. E o barulho foi tão grande que ele acordou. E aí o carcereiro acorda. Ele se levanta. E vendo as portas abertas, a primeira coisa que ele pensa é em tirar a própria vida. E quando ele está ali pronto para fazer isso, pronto para tirar a sua vida, o texto diz que ele desembainha a espada para se matar. Paulo o interrompe. Paulo diz: não faça nenhum mal. Mas Paulo grita: não faça isso. Estamos todos aqui. Paulo o interrompe. E a partir daí, vendo o grande poder de Deus, o carcereiro, o texto diz que ele corre, se prostra perante Paulo e Silas e pergunta o que ele deveria fazer para ser salvo. Olha, ele diz, volta um pouquinho antes, por favor. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Volta no versículo 29. Olha que coisa interessante. O carcereiro acorda, vê a porta aberta, vê tudo aberto, ele tira a espada para se matar. Paulo de lá de dentro grita: olha, não faça nenhum mal, estamos todos aqui. Aí o versículo 29 diz: o carcereiro pediu luz e entrou correndo. Aí o versículo 30 diz que ele levou eles para fora. Isso quer dizer que o carcereiro estava fora, Paulo e Silas estavam dentro. Ele entra para encontrar Paulo e Silas e leva Paulo e Silas para fora. Isso quer dizer que Paulo e Silas não estavam vendo o carcereiro quando estavam lá dentro, nem o carcereiro estava vendo Paulo e Silas quando estava lá fora. Porque se ele estivesse vendo, ele também saberia que todos estavam lá dentro. Ele não tentaria se matar. Mas de lá de dentro, sem ver que o carcereiro está lá fora, Paulo e Silas diz: não faça nenhum mal, estamos todos aqui. Sem ver, Paulo e Silas estão lá dentro, com todo mundo. O carcereiro está lá fora, sem ver quem está lá dentro, porque se ele visse, ele não tentava se matar. E Paulo grita: não te faça nenhum mal. Quem revelou a Paulo que o carcereiro estava para se matar? Deus revelou. E o texto diz que ele corre para dentro, se prostra, quer dizer,
ele fica impactado com o poder desse Deus. O carcereiro cai na real. Ele viu como esse terremoto foi Deus, foi o Deus de Paulo e Silas, que abriu todas as portas. Como esse Deus abriu todas as portas, como esse Deus quebrou todas as correntes, como esse Deus, além de fazer isso, ainda manteve todo mundo lá dentro, ninguém fugiu. E além disso, o homem ainda está dizendo que eu vou me matar. Como é que ele sabe que eu vou me matar? Ele não está me vendo. Ele reconhece a grandiosidade do poder de Deus. Ele corre e se prostra, e aí ele diz: eu quero aceitar esse Deus. Ele se prostra e pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Ele reconhece o poder de Deus e agora ele quer aceitar esse Deus. E os discípulos, Paulo e Silas, dizem que para ser salvo é preciso crer em Jesus. E nós sabemos que, de fato, para ser salvo, nós precisamos receber Jesus, crer em Jesus, aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Olha o que diz Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9. Diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não há como ser salvo sem crer em Jesus. Não há como ser salvo sem aceitar Jesus como Senhor. Não há como ser salvo se você olhar para Jesus como um mero profeta, como alguém especial. Só há como ser salvo quando você reconhece que Jesus é Deus, que Jesus veio em carne, que o Verbo se fez carne, que habitou entre nós. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e a partir do momento que Jesus agora é meu Senhor, Jesus manda e eu obedeço. Eu servo, eu vou servir ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor. Não há como. Nós sabemos que a salvação depende de aceitar Jesus como Senhor. Por isso Paulo e Silas diz: crê no Senhor Jesus. Ele pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas responde: crê no Senhor Jesus. Sabemos também que essa salvação, ela é gratuita. Efésios, no capítulo 2, versículo de 8 a 9. O texto diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Só há como ser salvo mediante fé em Jesus. Não vem de obras. Não há como ser salvo mediante obras. Ainda em Atos capítulo 4, versículo 12. Em Atos 4, 12, a palavra de Deus diz: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em João, em José, em Tomé, em Judas, em Maria, em nenhum outro. Não há nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não há nenhum outro nome. Nunca existiu, nunca nasceu ninguém debaixo do céu, nenhuma pessoa que habitou a terra, pelo qual devemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. E Paulo e Silas estão dizendo para esse homem: crê no Senhor Jesus e você será salvo. E eles dizem: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então o texto, irmãos, continua dizendo que não só o carcereiro, mas toda a sua família encontra a salvação neste dia. Nós vemos
a partir do versículo 32, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, meia-noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados naquela mesma hora, de madrugada. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Veja, essa família encontra a salvação, porque Jesus é a salvação para as famílias. E hoje eu quero falar aqui deste texto e pontuar aqui nesse texto 3 coisas que Deus quer fazer em você e em sua família. 3 coisas. A primeira coisa, o primeiro ponto diz: Deus quer salvar você, inclusive de você mesmo. Deus quer salvar você, inclusive de você mesmo. Olha, nós vemos no texto que o carcereiro, ao ver as portas abertas, ele tenta contra a sua própria vida. A primeira coisa que ele pensa é em se matar. Ele pensa, provavelmente os presos fugiram. Ele acha que os presos fugiram. Olha aí, porque pensava que os presos tivessem fugido. E ao imaginar que os presos fugiram, ele agora não vê outra alternativa a não ser tirar a própria vida, porque na certa ele sabia que seria morto, porque ele recebeu ordem de guardar aqueles homens e guardar bem. E na certa ele sabia que seria morto por ter deixado-os fugir. Ele recebeu ordem que guardassem com toda a segurança. Isso está no versículo 23. A minha versão da Bíblia diz assim: e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse carcereiro recebeu ordens, disse: olha, guarda esse aqui com toda a segurança, não deixa eles fugirem. E quando ele acorda e vê as portas abertas, ele disse: agora eu estou morto. Recebi ordens de os guardar com segurança. Vou morrer. E se é para morrer, eu vou logo me matar logo. É a primeira coisa que ele pensa. Mas o que é que acontece em seguida? Deus não permite que ele faça nenhum mal contra ele mesmo. Assim como já foi falado, o carcereiro estava do lado de fora, Paulo e Silas do lado de dentro. Ele não via os presos dentro, porque se visse não tinha motivo de se matar. E Paulo e Silas não tinham como ver ele de fora, do lado de fora também. Mas Deus revela a Paulo e Silas o que estava acontecendo lá fora. De forma que Paulo grita: não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. Sabe o que é isso, irmãos? É que Deus não permite que ele tente contra a sua vida. E faz Paulo gritar para que ele não faça nenhum mal a si mesmo. Deus revela a Paulo o que ia acontecer e usa Paulo para impedir aquela tragédia. E a primeira coisa que eu quero te dizer hoje, que Deus quer fazer em você e em sua família, é que Deus quer salvar você, inclusive de você mesmo. Sabe por quê? Porque Deus se importa com a sua vida. Deus ama você. Deus conhece a tua dor. Ele conhece os teus problemas e Ele quer salvar a sua vida, inclusive de você mesmo. Sabe por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós somos o nosso maior inimigo. Somos nós que não nos perdoamos. Somos nós que somos exigentes conosco mesmo, com a gente mesmo. Somos nós que somos perfeccionistas, estabelecemos limites e metas que são
muito difíceis de se alcançar. Somos nós que cavamos o nosso próprio buraco quando buscamos o pecado. Somos nós que fazemos as escolhas erradas e decidimos o que é errado. E sofremos. Tem uma música que diz: na vida real, o maior vilão sou eu. E é verdade. Na maioria das vezes, o nosso maior inimigo, o nosso maior vilão somos nós mesmos. Paulo diz isso quando diz que o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. E o bem que eu desejo fazer, eu não consigo fazer. Paulo está dizendo: o maior vilão sou eu mesmo, que não consigo fazer o bem que eu quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. E muitos irmãos, quando estão passando por problemas, acreditam que a única saída é a morte e intentam contra a sua própria vida. Mas a morte não é saída. A morte nunca foi saída. A única saída é Jesus. A morte não é solução. A solução é Jesus. Deus ama você e se importa com sua vida. Deus quer te dar vida. Assim como Deus se importou com a vida desse carcereiro e não deixou que ele tirasse a sua vida, Deus se importa conosco e Deus quer salvar-nos de nós mesmos. Talvez você que está aqui nessa noite já pensou nessa hipótese de intentar contra a sua própria vida. Mas Deus se importa com você. Eu quero que você saiba que Deus te ama e não é isso que Deus quer para você. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. E Deus quer salvar você de você mesmo, dos seus pensamentos, das suas decisões erradas. Para isso é preciso que você faça como o carcereiro, creia no Senhor Jesus. Creia, tenha fé em Jesus. Muitas vezes nós também colocamos a culpa no outro. Achamos que o nosso maior inimigo é o outro, mas na verdade nós somos o nosso maior inimigo. Em Gênesis, o homem põe a culpa na mulher, a mulher põe a culpa na serpente. Mas quando nós pecamos, irmãos, nós sofremos, nos decepcionamos, é por causa das nossas escolhas. Somos nós que escolhemos. Somos nós que escolhemos nos afastar de Deus, ou escolhemos não querer Deus. Eu não sei quais são as suas lutas que você tem vivido, mas eu sei que Deus te ama e quer salvar a sua vida. E o carcereiro aqui foi alcançado por esse amor. E Deus salva a sua vida. Não só a sua vida espiritual, mas no sentido literal. Deus salva a sua vida. Porque se Paulo não grita, ele teria se matado. Veja o grande amor de Deus. Então, o primeiro ponto desta mensagem, o título é Jesus, a salvação para as famílias. O primeiro ponto é que Deus quer salvar você, inclusive de você mesmo. O segundo ponto é que através de você, Deus quer salvar a sua família. Olha, o texto diz que Paulo e Silas respondem ao carcereiro assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Que a salvação alcançaria também a sua família, se ele cresce. E eu falei hoje aqui pela manhã, que também na EBD estamos falando sobre o tema salvação. Isso não quer dizer que a sua família, a família do carcereiro, seria salva mediante a aceitação dele. Porque nós sabemos que salvação é individual. Romanos 10:9, que nós acabamos de ler, diz: se com tua boca confessares, e se em
teu coração creres. É individual. Eu não posso ser salvo porque minha mãe aceitou Jesus, porque meu pai aceitou Jesus, porque meu cônjuge aceitou Jesus. Se você acha que eu vou para o céu porque minha esposa é crente, porque meu marido é crente, porque meu pai e minha mãe é crente, me desculpe dizer, mas você não vai. A palavra de Deus diz, se com tua boca confessares e em teu coração creres, é individual. E o que Paulo e Silas estão dizendo aqui, quando diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, parece que Paulo e Silas estão dizendo que se aquele homem aceitar Jesus, todos vão para o céu, a família toda. Mas não é isso. Nós sabemos que a salvação é individual. Primeiramente, essa palavra de Paulo e Silas é uma palavra específica para aquele homem. É uma promessa específica para o carcereiro. É como se Paulo tivesse vendo e profetizando sobre a vida dele, declarando uma bênção sobre a vida dele, dizendo assim, olha, se você aceitar Jesus, em nome de Jesus, a sua família vai aceitar também. Se eu olhar para você hoje e disser assim, se você aceitar Jesus, toda a sua família vai ser salva em nome de Jesus. Isso não quer dizer que eu estou dizendo para você que com você aceitando, sua família vai para o céu. Mas que a partir de você será luz dentro da sua casa. Você pregará o evangelho, você será testemunha deste evangelho e outros serão alcançados. Em primeiro lugar, era uma promessa específica para aquele homem. Paulo estava crendo que a partir da conversão dele, a partir da decisão do pai da família, que era o cabeça da família, toda a família seria alcançada. Primeiro porque ele era o cabeça da sua casa. E diferente da nossa cultura hoje, naquela época, mulher não tinha voz e filhos muito menos. Se um homem dissesse, a gente vai, a família vai. Se o homem dissesse para a mulher, olha, nós somos crente agora, ela está certa, a gente é. Não tinha como ser diferente. A cultura da época, quem decide é o homem, ele é o cabeça. Em segundo lugar, Paulo sabia que o testemunho desse homem alcançaria a sua família e que ele seria luz entre a sua família. E a promessa se cumpre. Porque no texto nós vemos que Paulo e Silas pregam para a sua família. No versículo 32, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. E em seguida toda a sua família é batizada. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados. A promessa se cumpre. Além disso, o carcereiro ainda cuida de Paulo e Silas e lava as suas feridas dos açoites que receberam. E é assim, irmãos, que Deus quer também fazer com nossas famílias. Olha, Jesus é a salvação para as famílias. A única salvação, porque família é projeto de Deus. Através de você, Deus quer salvar a sua família. Quantos querem ver os seus familiares no céu junto com você? Eu sei que você quer. Eu sei que você olha ali para o seu irmão, para o seu parente, para o seu tio, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu cônjuge, e você diz assim, meu Deus do céu, se ele morrer, será que ele vai para o céu, vai para o inferno? Eu sei que você se incomoda, eu sei que você tem compaixão, eu sei que você quer dividir a bênção da salvação junto com os seus. Mas é através de você que Deus quer salvar a sua família. Assim como quando Paulo e Silas oravam, todos foram libertos. Isso não quer dizer que depois o carcereiro deixou os presos ir embora. O texto não fala isso. Mas assim como todos foram libertos, todas as portas se abriram, todas as correntes se quebraram, Deus também, através da sua vida, do seu louvor, da sua oração, alcançará a sua família. Por isso nós devemos ser luz na nossa casa. Olha, através deste homem, do carcereiro, toda a sua família conheceu a verdade.
Mas o problema, irmãos, é que muitas vezes nós não fazemos a nossa parte. Olha, Paulo e Silas, depois de preso, açoitado, eles estavam orando e louvando de madrugada. Muitos de nós não somos presos, não somos açoitados e não oramos nem de dia, vale de madrugada. Como é que você quer que sua família seja alcançada se você não quer ser instrumento? Se você não quer orar, dobrar os seus joelhos pelo seu cônjuge, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus pais. Se você quer ser usado por Deus para que sua família seja liberta, você precisa orar e adorar. Não importa a luta, não importa o problema e nem a hora, porque o texto diz que ele estava orando de madrugada. Às vezes, algum irmão ou irmã chega e diz: pastor, ore pelos meus filhos. Eu digo: você está orando? A pessoa diz: estou. Eu digo: mas você tem que orar mesmo. Antes de você pedir oração, você tem que orar. Porque no reino espiritual, você que é pai e mãe, você tem autoridade sobre os seus filhos. Muito mais do que eu. Eu sou o pastor, eu tenho autoridade sobre a sua vida e sobre a vida dos seus filhos também. Mas você tem muito mais, você é pai, você é mãe. Deus confiou a você. Você que é cônjuge, você tem muito mais autoridade no reino espiritual pelo seu cônjuge do que eu. Alguém vai chegar e vai dizer: pastor, ore pelo meu esposo. Você está orando? Se você não orar, eu posso orar. Mas se você não orar, porque você é uma só carne com ele. Uma só. Quando a minha esposa, por 2 vezes, passou por situação de quase morte, muita gente orou, mas eu sabia que eu tinha que orar. Porque sou eu que sou uma só carne. Sou eu que posso, no reino espiritual, requerer a vida dela. E dizer: Satanás, tu não vai levar ela não, ela é minha esposa. Foi Deus quem me deu. E ela é uma só carne comigo. Nós precisamos nos permitir sermos instrumentos. Deus quer salvar a sua família através de você. E por último, irmãos, o terceiro e último ponto. O primeiro ponto diz: Deus quer salvar você, inclusive de você mesmo. O segundo diz: Deus quer salvar a sua família através de você. E o terceiro e último ponto: Deus quer entrar em sua casa e encher seu lar de alegria. Olha o que diz o restante do texto. Versículo 34. Então levou-os para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. A partir desse dia, a partir desse momento, essa casa tinha alegria. O texto diz que aquela família leva Paulo e Silas para casa, dá de comer a esses homens, e aquela casa se enche de alegria. Sabe por quê? Porque eles permitiram que Jesus entrasse em sua casa. Eles dão de comer a Paulo e Silas. E olha que crente come. Mas não é por isso que tem alegria, não é porque tem comida. Porque onde tem comida tem alegria, mas não é por isso, é porque Jesus agora faz parte dessa casa. Jesus agora faz parte dessa família. Não é pela fartura de comida. A alegria é porque agora esta família tem Jesus. A salvação entrou nessa casa. E é assim que Deus quer fazer com cada casa. Deus quer entrar nas nossas casas e encher nosso lar de alegria. O problema é que muitos não permitem que Deus entre em suas casas. Muitos preferem ter festa em casa. Muitos preferem ter cerveja em casa. Muitos preferem ter amigos em casa, mulheres em casa. E tudo aquilo que desagrada a Deus, do que ter Jesus em casa.
Outros preferem ter João em casa, José, Antônio, Pedro, Maria e qualquer outro, do que ter Jesus em casa. Aí fica difícil. Porque se Jesus não pode entrar na sua casa, a salvação não entra na sua casa. João capítulo 14, versículo 6. A palavra de Deus diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação só está em Jesus. Só Jesus é a salvação para as famílias. Permita hoje que Ele salve a sua vida, inclusive de você mesmo. Eu não sei se você já fez sua decisão por Jesus. E mesmo que você já tenha o feito, talvez hoje você luta contra você mesmo. Contra talvez até esse desejo de intentar contra si mesmo. Mas permita que Deus salve a sua vida de você mesmo. Aceite-o como Senhor e Salvador. Permita também que Ele te use para salvar a sua família. Permita-se ser usado. Permita que Ele entre na sua casa, pois Ele quer encher o seu lar de alegria. Olha, se sua vida não há alegria, se em sua vida não há alegria, se sua família não é feliz, se a sua casa não tem alegria, é porque Jesus ainda não foi convidado a fazer parte da sua vida, da sua família e da sua casa. Porque quem tem Jesus tem alegria. Uma família com Jesus é uma família alegre. Uma casa que tem Jesus irradia a alegria. E toda a vizinhança vê que aquela casa é diferente, porque ali tem Jesus. Convide Jesus a entrar em sua vida, a fazer parte da sua família, a estar em sua casa. E eu quero terminar com esse texto que está em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Em algumas versões, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E haverá alegria e haverá festa em nome de Jesus.